Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, sabe aqueles momentos de incapacidade onde está em análise no INSS e você já não sabe o que está acontecendo e vem uma intervenção da Justiça para mexer com isso, para dar um posicionamento, para acelerar isso? É isso que nós vamos tratar aqui nesse conteúdo aqui, que é muito importante, tá? Vai ter informações relevantes, atualizadas para vocês, então não perca, tá? Incapacidades analisadas pelo INSS, frequentemente revisadas pela Justiça Federal, abrangem uma variedade de condições e situações que afetam a capacidade de trabalho desses segurados. Quando um segurado solicita um benefício de incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC, o INSS vai realizar uma análise pericial para determinar a extensão dessa incapacidade e se ela se enquadra nos critérios de concessão do benefício. Até aí tudo bem, nós vimos com relação a leis, né, os vídeos anteriores, o INSS tem esse poder. Só que, no entanto, em muitos casos, o segurado acaba recorrendo à justiça quando a decisão é desfavorável, buscando uma reavaliação judicial. E é com razão, porque se esse segurado tem todos os requisitos, ele preenche todos os requisitos, ele tem toda a documentação que comprova a sua incapacidade, e muitas vezes exposta fisicamente ou mesmo algum distúrbio mental, não tem porquê. Então, alguns pontos centrais sobre essas incapacidades, nós precisamos analisar. Por exemplo, na incapacidade temporária, né, que é o auxílio-doença, ocorre quando o segurado está temporariamente incapacitado para exercer a sua atividade e possui, por exemplo, a perspectiva de reabilitação, diferente já da aposentadoria por invalidez, que a pessoa não tem condições de exercer a sua função em nenhuma outra. Tá? As incapacidades elas podem ser temporárias, parciais ou permanentes, tá? O INSS julga isso. Agora existem condições físicas, por exemplo, doenças músculo-esqueléticas, né, com problemas de coluna, hérnia, problemas cardíacos, diabetes com complicações, doenças respiratórias crônicas, transtornos mentais como depressão, ansiedade grave, né, esquizofrenia, outros distúrbios que afetam a capacidade mental e emocional desse segurado, que devem ser levados em conta nessas perícias. Doenças crônicas degenerativas, condições como câncer, doenças autoimunes, esclerose múltipla, doenças degenerativas são frequentemente avaliadas, especialmente quando a condição tende a piorar. O problema, muitas vezes, que nem dos transtornos mentais, existem exames que comprovam, mas é difícil. Geralmente, pessoal, o perito olha para essas pessoas, para esses segurados, como se eles estivessem fingindo, como se estivesse ali querendo ludibriá-lo para ter direito a um benefício. Então, a recomendação que nós sempre fazemos é que antes de você fazer o pedido, por exemplo, é o seu primeiro pedido no INSS, tenha tudo nas mãos, documentação, exames, tratamentos, tudo que você puder, tá? Isso não só em distúrbios mentais, mas qualquer outro tipo de incapacidade antes de fazer o pedido. Por quê? Porque se você chegar, por exemplo, para fazer a primeira perícia e faltando um documento desse que comprove a sua incapacidade, o perito não vai aprovar. Quer dizer, você já vai entrar no INSS batendo de frente com um muro, com problemas, com desafios. E isso é muito comum, tá? Muitas vezes a perícia do INSS e a perícia judicial também tem interpretações diferentes com relação à capacidade para o trabalho, o que leva a uma decisão aí favorável na justiça é desfavorável no INSS, leva ao indeferimento. A justiça ela considera aspectos que o INSS desconsidera, como o impacto psicológico, social, a condição do segurado, a dificuldade de reintegração no mercado de trabalho, a natureza progressiva de certas doenças. A justiça muitas vezes realiza a perícia mais detalhada, considerando laudos médicos externos, relatórios, testemunhas, que nem sempre são devidamente considerados na análise inicial do INSS. Fala-se de perícia no INSS, mas quem nunca passou e não sabe, quando chega é um absurdo. Quando você ouve aqui muita gente falando na internet, muita reclamação, que o perito não olha na cara, que o perito não examina, que o perito não ouve o segurado, são declarações verdadeiras, tá, pessoal? Isso acontece mesmo. Não podemos generalizar e falar que todo perito não tem ética profissional, né? Inclusive eu falei, aquele juramento de Hipócrates lá, que em primeiro lugar o paciente, que eles têm que largar tudo, acordar de madrugada para ir atender, salvar uma vida. Isso aí era antigamente, tá? Quando os médicos eram médicos. Hoje
A galera está mais preocupada em fazer um monte de consulta para ganhar muito dinheiro. Quer dizer, uma grande parte não escolhe medicina porque tem amor, porque tem o dom, porque quer. Não, já pensa no lado financeiro. Então é aquilo, né? As perícias do INSS refletem como é que é isso. Simplesmente é quantidade. O perito não está preocupado se o paciente está realmente incapaz ou não. Ele faz uma avaliaçãozinha superficial ali de rabo de olho e tira as conclusões sem examinar, sem ouvir. Se não tiver na maca deitado com respirador, se não tiver morrendo, é difícil. Em muitos casos, em muitos casos até com pessoas em fase terminal recebem alta e manda trabalhar. Acredite se quiser, tá? O auxílio-doença, que é concedido em caso de incapacidade temporária, é o benefício que mais recorre à justiça, porque muitas vezes é alvo do INSS, exatamente por isso, por ser um benefício de curta duração, as exigências são muito maiores. Essas renovações de exames, de laudos, de documentação, de perícias, periodicamente, é um sufoco para o segurado de auxílio-doença. Não tem sossego. Muita gente até desiste. Tem pessoas que falam, não, eu não quero isso para mim. Retornam ao trabalho mesmo com a incapacidade. Agora, isso é um grande risco, porque você pode ter uma incapacidade que é temporária, que alguns meses você consegue se recuperar, mas devido ao tratamento que recebe no INSS, muitos desistem, retornam ao trabalho, e o que acontece? Há um agravamento, e nesse agravamento já deixa de ser uma incapacidade de auxílio-doença, pode chegar até a aposentadoria por invalidez. Então, é muito séria a situação. E tudo o que acontece dentro do INSS, pessoal, reflete na justiça. Nós já falamos em outros vídeos, a justiça, ela é a favor do segurado, porque vocês viram, até na perícia é diferente. No INSS, a palavra final, se vai conceder ou indeferir o benefício, é de um perito que é funcionário do INSS, que ganha salário do INSS. Agora, na justiça, não. Tem a perícia judicial, mas a última palavra é do juiz. E o juiz, ele vai analisar cada caso perante a lei. O que diz a lei, vai confirmar através da documentação, através da perícia judicial, se realmente existe a incapacidade desse segurado que ele está alegando, o meio social, econômico, a idade, a escolaridade, qual é a situação desse segurado. A justiça tem tudo isso, que é o que todos nós deveríamos encontrar também dentro do INSS. Isso se resume a uma palavrinha, pessoal, isso se chama respeito, tá? Isso se chama respeito pelo contribuinte, para quem paga o INSS e sustenta essa máquina. Porque o INSS não fabrica dinheiro, ele vive do dinheiro das contribuições de todo o trabalhador, tá? Então, o que nós temos na justiça, não vamos falar que é 100%, porque não é Deus, né? O único 100% que existe de justiça é Deus. Vamos colocar a justiça 70%, 80% aqui na Terra, mas ela faz o que pode, é uma garantia para o segurado. Muitas vezes, a justiça, né, a maioria das vezes, é a última salvação de muitos segurados. Imaginem, por exemplo, se você não tem a justiça para recorrer e o indeferimento lá do INSS, e você que só tem essa renda, você que só recebe essa renda, você está incapacitado, doente, está desempregado, com uma idade avançada, escolaridade baixa, há muitos anos afastado do INSS, e você recebe uma alta. Como é que você retorna ao mercado de trabalho? Quer dizer, e nós falamos, a aposentadoria por invalidez, que é o benefício de incapacidade total e permanente, quem não assistiu o vídeo com relação aí às mudanças que vão ocorrer em 2025, não está importando o tempo que está afastado, aposentado por invalidez, não está nada disso. Então, é muito bom você estar informado, ter conhecimento com relação a tudo isso, para você saber quais os caminhos você deve seguir. Os casos que a Justiça Federal mostra os recursos do segurado, que tem as suas incapacidades e saúde desconsideradas pelo INSS, a atuação da Justiça se torna aí um meio de resguardar esses direitos, né? Existem pontos adicionais conhecidos desses temas de incapacidade, por exemplo, critérios socioeconômicos, contexto social. Muitas vezes o INSS avalia a capacidade do segurado considerando apenas o aspecto médico, sem levar em conta, por exemplo, contexto socioeconômico, dificuldades de reintegração no mercado de trabalho. E na justiça, como nós falamos, esses fatores são analisados
considerando o aspecto social da doença, as reais condições de vida desse segurado. A Justiça pode concluir que, embora a incapacidade seja parcial, as condições socioeconômicas e educacionais do segurado impedem o seu retorno ao trabalho. Isso vai fazer com que se dê continuidade ao pagamento do benefício. Mesmo, como vocês viram, embora a incapacidade seja parcial, mas não tem mais como, por exemplo, inserir esse segurado dentro do mercado de trabalho devido a essas condições, né? Então seria gerenciável, né, por parte da Justiça e do INSS ter essas avaliações. Nível baixo de escolaridade, pouca experiência profissional, como é que faz para inserir uma pessoa dessa? E existem regiões onde as opções de trabalho são escassas. Tem regiões, municípios, que só tem, por exemplo, órgão público para trabalhar. Não tem empresas, não tem nada disso. Ou a pessoa trabalha no campo, na roça, ou trabalha em alguma empresa do governo. Quer dizer, é difícil você inserir uma pessoa dessa novamente no mercado de trabalho. E aquela que ainda ficou muito tempo afastado. Algumas condições, como doenças mentais autoimunes, exigem análises completas que incluem especialistas diversos nas áreas. E aí a empresa, ela tem acesso a isso. Por que você ficou tanto tempo no INSS? Ah, distúrbio mental. Pronto. Isso aí já deixa... Parece que não, mas tem preconceito, pessoal. Tem preconceito. Por isso que existem cotas com relação aí para PCDs e para pessoas que são reabilitadas do INSS, para tentar inserir. É obrigada a empresa a ter cota. E para mandar uma pessoa dessa embora, eles têm que contratar outro na mesma condição. Porque nesse caso a cota é algo justo. Para esse caso, porque geralmente quem ficou muito tempo afastado no INSS tem dificuldades de arrumar trabalho, mesmo aqueles profissionais qualificados, porque a empresa ela já pensa que se contratar uma pessoa como essa vai ser um problema, porque ela pode ter qualquer momento um retorno do problema, da doença, e ficar afastado, e a empresa ter que arcar com diversos impostos, continuar pagando imposto como funcionário sem o funcionário estar trabalhando. Quer dizer, existe esse preconceito com relação a isso, tá? As incapacidades parciais que reduzem severamente a qualidade de vida dos segurados, como dores crônicas, limitação de movimento, podem ser aceitas na Justiça como motivo de concessão de benefícios, tá? E o INSS desconsidera totalmente. O INSS também exige aquele período de carência, né? Por isso que eu falo que ninguém precisa ter vergonha de falar que está recebendo o benefício do INSS. Tem gente que mente, que não fala. Por quê? Só tem direito a benefício do INSS quem paga a contribuição, meu amigo. O acidente ou a doença, você tem que ter qualidade de segurado. Isso aqui quer dizer que isso deve acontecer no momento que você está pagando. E tem que ter no mínimo 12 contribuições pagas, ou então está no período de graça. Quer dizer, não tem que ter vergonha de falar que está no INSS, que está recebendo um benefício do INSS. Isso é um direito seu que você conquistou, tá? Então é isso aí, meu amigo e minha amiga. Olha como as análises da Justiça são muito diferentes da do INSS. O INSS pode fazer o que for, quando chega na Justiça, a Justiça ela leva em consideração outros fatores, como vocês viram, tá? E o INSS acaba tendo que respeitar uma sentença judicial favorável ao segurado, tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha tirado dúvidas. O conhecimento é muito importante. Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, aproveite todos os nossos conteúdos. Você vai ter muita informação relevante para lidar com desafios, problemas que existem dentro do INSS, pessoal, principalmente nos benefícios de incapacidade, tá? Então, se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre ser beneficiado aí com os nossos novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, sempre incentivando, interagindo. Meu, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, muita saúde, amor, alegria, harmonia, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.